como nosso Salvador. Glórias a Deus. Irmãos, quando você abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse, eu tenho a grata satisfação de apresentar o nosso visitante aqui nessa noite. Onde está o nosso querido irmão Luiz Melo? Está ali, ó, nosso companheiro. Que Deus do céu possa continuar abençoando a sua vida. Fez muito bem estar aqui essa noite. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença dele aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Amém. Que Deus abençoe. Sintam-se à vontade, sintam-se abraçados. Essa igreja é uma igreja muito amorosa, carinhosa. Fique à vontade no nosso meio. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos dentro dessa jornada, dentro do livro do Apocalipse. Abra aí Apocalipse 3. Vamos a partir do verso 1, ou breve no verso 1 ainda. Eu vou concluir o da semana passada, tá? É rapidinho. O que nós falamos na semana passada dentro da exposição dentro da igreja de Tiatira, onde nós aprendemos qual é o perigo de flertar com a Jezabel, qual é o perigo de nós darmos ouvido para aqueles que têm uma palavra distorcida acerca do Evangelho, qual é o perigo de estar no muro, porque aquele que está no muro, está balançado entre ser justo ou ser ímpio, ele sempre vai ser atraído por aquele que chegar primeiro. Se o ímpio chegar primeiro, ou aquele que é infiel chegar primeiro naquele que está balançado, ele tem a tendência de seguir a corrupção. Porém, se o justo, aquele que se diz forte e sustenta ou suporta a fraqueza do fraco, chegar primeiramente naquele que está balançado, aquele que estiver balançado possivelmente será atraído para aquele que está mais forte. Uma das estratégias de Jezabel era atrair, ludibriar aquele que estava indeciso acerca da sua fé. Jezabel, então, dentro da igreja de Tiatira, trouxe uma grande devastação, trouxe corrupção e trouxe uma certa miséria espiritual para aquele povo. Então Jesus chama aquela igreja ao arrependimento, ao desvinculamento da propagação da obra da carne, pois dentro da igreja de Tiatira estava tendo um partidarismo entre aqueles que estavam a favor de ir pós outros deuses por causa dos seus ganhos, e aqueles que estavam se empobrecendo para não perder a sua fidelidade em Cristo. E eu fiz a pergunta aqui para você na semana passada: você é crente ao ponto de sair do seu trabalho para não desonrar o seu Deus? Você é crente suficiente de sofrer dano materiais para não desonrar o Deus que você diz servir? Esse é o dilema da igreja de Tiatira. Então Jesus foi lá e deu todas as direções, manteve a sua palavra fidedigna, fiel ali, mostrando para a igreja de Tiatira: ser fiel, porque se você for fiel, você vai receber isso daqui, ó. Olha o versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso de número 25, Jesus disse o seguinte: mas retenha, mantenha primeiro. Para você receber autoridade sobre as nações, você tem que manter aquilo que você aprendeu. E o que você aprendeu? Negar as obras da carne, se inclinar ao Espírito, rejeitar as obras do mundo, se voltar às obras do reino de Deus, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira: mantenha-se firme, porque se você se manter firme, você regerá, você sobressairá e você julgará as nações.
João está fazendo uma menção do texto que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1, verso 2 e verso 3, que Paulo fala assim para a igreja de Corinto: vocês irão julgar o mundo, vocês irão julgar os anjos. A promessa de Deus para a igreja não é simplesmente vida após morte, mas é uma promessa de dominação, uma promessa de poder reger, uma promessa de poder sobressair esse jugo ao qual nós vivemos hoje. Porque eu e você vivemos debaixo de um jugo. Qual jugo? Do jugo do governo. Nós vivemos debaixo de um jugo imparcial, do ímpio que domina sobre o justo, porque o mundo é corrupto. O mundo, ele tenta colocar jugos pesados nas costas daqueles que são justos. Por isso que você vê o ímpio prosperando e o justo não. Era o dilema de Abacuque. Abacuque falava e começou a clamar para Deus, falou assim: Deus, até quando? Até quando o ímpio vai prosperar e o justo não? Até quando a lei vai se afrouxar e aquele que é justo será enganado pela falsa lei do mundo? Era o que Abacuque estava falando, e é o que nós estamos vendo nessa atualidade, é o que o povo de Tiatira estava vendo naquele passado. O ímpio prosperava na sua maldade, e aquele que era justo estava sendo oprimido, aquele que era reto estava sendo humilhado, aquele que não fazia ao ponto de sofrer dano daquela maneira que estavam recebendo, mas estavam recebendo por causa da injustiça dos homens. Jesus está falando: calma, se mantenha reto, se mantenha íntegro, se desvie do mal, porque aquele que vencer vai julgar a injustiça do ímpio. Uma coisa que eu disse na exposição de Atos dos Apóstolos e volto a dizer hoje: o político corrupto continue fazendo a corrupção, porque agora não está tendo julgamento para eles, mas no dia do juízo haverá julgamento para eles. Aquele que faz mal, continue fazendo mal ainda, porque agora aparentemente não tem juízo sobre eles, mas estão esquecendo que a justiça divina não impera na terra, ela se impera no trono branco, no juízo final. Nós, como igreja, temos que ter essa consciência, que mesmo que pareça que Deus não está agindo com justiça agora, para a igreja nada vale, porque nós sabemos que a justiça divina não se equivale a essa terra, mas ela se equivale ao porvir, à eternidade. O mundo se engana porque eles são da terra, o ímpio se engana porque eles são do mundo, mas a igreja não se engana porque ela não é mais dessa terra, ela não faz parte desse mundo. Por isso que o mundo pode ir de mal a pior, mas a igreja, no meio dessa devastação terrível que está acontecendo, consegue levantar os olhos e ver a glória de Deus acima da criação. Essa é a diferença da igreja para com o mundo. Enquanto o mundo está acreditando que nada vale, a igreja está falando: uma hora vai vir o juízo sobre os filhos da desobediência. Cabe eu e você discernir ou decidir o que queremos ser: filhos de Deus ou filhos da ira. As portas estão aí, os caminhos estão à nossa frente. Podemos fazer como a igreja de Tiatira, receber essa promessa de Deus: aquele que vencer receberá a vara para julgar, para ser aquele que vai dar a sentença juntamente com Cristo naquele grande dia. Mantenha-se firme, não se esmoreça e nem se corrompa, aí você vai estar nesse dia, para a glória do nosso Pai. E ele fala o seguinte: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã aqui não é a mesma estrela da manhã lá de Isaías. A estrela da manhã lá de Isaías 14:16 vai dar uma representatividade de Satanás, tá bom? Já ouviram falar assim, a estrela da manhã? A estrela da manhã simboliza Satanás lá de Isaías. Ó, estrela da manhã, tu que caíste do céu. É uma representatividade do inimigo. Essa estrela da manhã não tem a ver com essa representatividade
do sol na sua manhã. Você já viu o sol às 7 horas da manhã, como ele começa a crescer com força, e ele vai se estralando refulgente na sua glória? É isso que Deus está falando para a igreja vencer. Você pode estar na luta da meia-noite, onde o sol não brilha, mas ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Você reluzirá como a estrela nascente, aquela que nasce para a glória, aquela que brilha para a glória, ao ponto de iluminar o globo da terra. O sol, ele nada se ofusca ao sol, nada se ofusca a luz do sol. Tudo bem, eu posso colocar um tampão aqui, que o tampão não vai ter a luz ali, mas a frente ali está exposta ao sol. Aonde a luz bate, se revela. O que está atrás daquilo que bloqueia se esconde, mas aonde a luz bate, ali é revelado. Por isso que Jesus falou que nada fica escondido ao glória de Cristo, porque tudo vem às claras. Eu trabalho em construção, o pastor Leandro também, e um dos inimigos, ou na verdade o maior inimigo de uma parede pré-revocada e desempenada é a luz, é o sol. Porque você olha aquele rebote bonito, coisa mais linda, mas a hora que o sol levanta e bate naquele muro, dá vontade de arrancar o rebote e fazer tudo de novo, porque possa tudo ser feito. E me desculpa, mas eu até hoje eu nunca vi um pedreiro que deixou o rebote bonito à luz do sol, porque é impossível, porque o sol mostra quais são as impurezas e os defeitos. Isso daí é Cristo na nossa vida. Quanto mais a glória de Cristo bate em nós, mais os nossos defeitos é demonstrado, mais as nossas imperfeições são demonstradas. É aí que vem a palavra de Cristo para a igreja: arrependa-te, porque você é dotado de falhas. Se arrependa, porque você é dotado de imperfeição. Você não foi escolhido, não foi resgatado porque você é bonito, porque você é perfeitinho, porque você era amigo de Deus. Pelo contrário, nós fomos resgatados ainda quando éramos inimigos, quando éramos desleixados, quando estávamos fora. Mas Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, da condenação eterna, nos deu um banho de sangue, nos deu vestes resplandecentes, por causa da glória dele que bateu em nós e nos mostrou como nós éramos indignos e incapazes de alcançarmos a salvação pela nossa própria força. O sol da manhã, a estrela da manhã que receberemos, está apta para não simplesmente ter uma regeneração ou ter uma força de vigor, mas terá também condição de julgar com a vara de ferro. Vem para as crianças falar um pouquinho mais baixo aí dentro, por favor. Nós fizemos um cantinho, mas é para falar baixinho, não precisa gritar, não fala mais alto que o pastor não, senão ninguém escuta. Amém? Então tá bom, vamos lá. Encerramos então aqui a estrela da manhã, encerramos aqui a vara de ferro, a igreja de Tiatira. Ficou alguma dúvida acerca desse assunto? Não? Podemos entrar então dentro da carta de Sardes? Igreja da carta de Sardes, ou que recebeu a carta. A igreja de Sardes que recebeu a carta de Cristo através de João. O verso 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Irmão do céu, isso é muito triste receber uma notícia dessa. Chega até a dar um arrepio aqui, chega até a dar um temor. Já pensou o próprio Deus olhando para a igreja e falando assim: ó, vocês têm nome que está rolando, hein? Vocês têm nome que está aí fazendo mil maravilhas, mas ao meu olhar, vocês estão mortos. Isso é uma sentença terrível vindo da parte de Deus. Mas vamos lá, vamos entender o que é a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela é entre as 7 cidades, a cidade mais antiga, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Essa cidade foi fundada por um pessoal que eu vou falar numa linguagem mais fácil de se entender, não muito técnica, de um povo que é conhecido como os
Espartas. Já ouviram falar já dos espartanos? Quem fundou essa cidade foi esses camaradas, essa cultura espartana, os antigos gregos. Essa cidade, ela tinha uma glória. Qual é a glória da cidade de Sardes? Ela é representada pela a geografia dela, porque ela é localizada no alto de uma montanha, e ela é extremamente fortificada, até então impenetrável. Ninguém com armamento bélico, ninguém com força bruta conseguia transpassar as fortalezas da cidade de Sardes, porque a cidade de Sardes, além de ela ser uma fortaleza, ela também era uma cidade militar. Ela era uma cidade tão temida que ela se tornou, por certo período, uma cidade como capital ali daquela região, por causa da sua fortaleza, por causa do seu esplendor. E era uma cidade extremamente bonita, adorada pelos povos, até que então, um dia, um general persa, na calada da noite, enquanto os guardas dos muros da cidade dormiam, abriu-se uma brecha no meio da muralha, no canto da muralha, desculpa, e esses conseguem invadir a cidade, entrar dentro dos muros da cidade de Sardes. E sabe o que ele fez? Ele foi até os portões e abriu os portões de dentro para fora, dando então condição dos exércitos persas invadir dentro da cidade de Sardes e a cidade ser totalmente dominada. Por isso que Jesus vem falando: ser vigilante, versículo 2. Ser vigilante. Por que Jesus está falando isso para a igreja? Não basta você ter uma baita de uma estrutura, não basta você ser robusto, até mesmo espiritualmente, não basta você ter uma oratória linda no microfone, ou para pregar, ou para evangelizar, não basta você ter uma voz maravilhosa para louvar, não basta você conhecer a Bíblia de capa a capa, não basta você ter uma vida constante de oração, não basta você ter uma vida constante de evangelização, de boas obras, se você não estiver vigilante. Porque em uma brecha que você dá, o inimigo pode vir por aquela brecha, entrar dentro do seu cerco e trazer uma grande devastação dentro do seu ser, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua vida espiritual, seja dentro do seu matrimônio, seja onde for. O inimigo, ele é inimigo. Satanás é Satanás. Diabo é diabo. Não flerte com ele, não brinque com as obras da carne, porque as obras da carne podem sim, e se você der brecha, vão te derrubar, vai te matar, vai te levar para longe da glória de Deus. Feche as brechas, não vacile, vigie, porque a cidade de Sardes, além de ser uma cidade extremamente fortificada, ela reconquistou de novo a sua força. Depois dessa invasão, ela conseguiu reconquistar a sua força, ela continuou a se gloriando da sua força, até que então veio os gregos, com Alexandre Magno, foi lá e mais uma vez a cidade de Sardes, se ancorando na força do seu poder, se ancorando na força das suas paredes, da sua fortificação, vacilou. Alexandre o Grande invade a cidade de Sardes, destrói a cidade de Sardes e faz de novo aquela cidade a sua prisão. A cidade de Sardes, por duas vezes, por não vigiar, mesmo sendo uma grande potência, foi invadida por causa que deu brecha. Isso daqui é mais ou menos o contexto da cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela se vangloriava por causa da sua beleza, por causa da sua majestade. Alexandre foi lá, depois reedificou de novo a cidade, fez aquela cidade se tornar linda, fez aquela cidade ficar gloriosa de novo, e ali dentro foi estabelecido um culto à deusa Cibele. A deusa Cibele, ela também era conhecida como aquela deusa que fazia o morto ressuscitar.
Por isso que eles, quando Jesus falou para eles, vocês têm nome de que vive, mas está morto, e vigiai, ele sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer para eles. Estava querendo dizer o seguinte: não abre brecha, porque vocês já foram culpados 2 vezes, mesmo sendo uma potência, e não fica nessa ilusão de Sidere, porque Sidere só tem nome de quem traz a vida. Mas eu tenho falado para vocês, vocês têm nome de que vive, mas vocês, vocês estão mortos. Vocês só têm o cabo aí, o cabo da gaita que está vivo. Mas vocês estão longe de ser igreja viva. E anota comigo aqui, presta atenção comigo. Você vai reparar que a igreja de Sardes, ela não era uma igreja que estava sofrendo como a cidade de Éfeso. Porque a cidade de Éfeso estava sofrendo ataques, perseguições. Lá contra a cidade de Éfeso tinha quem? Os Nicolaítas. Lembra dos Nicolaítas que ensinavam o pessoal a se prostituir, a flertar com o pecado e tudo mais? A igreja de Sardes não tinha isso. Lembra da cidade de Esmirna, que estava sendo perseguida por causa da sua fidelidade, ao ponto de empobrecer porque estava sendo fiel a Deus, fazendo um contraste com aquele que acha que ser fiel a Deus, que enriquecer é sinônimo de ser fiel a Deus? A igreja de Sardes estava mostrando que não, que pode ser também que aquele que é fiel a Deus pode se empobrecer, fazendo aí um contraponto. Lembra que a cidade de Pérgamo estava sendo bombardeada, porque dentro da cidade de Pérgamo tinha o trono de Satanás, e eles estavam sendo confrontados e sendo perseguidos e mortos, porque eles não estavam adorando e nem servindo o imperador. A cidade da semana passada, a cidade de Tiatira, tinha Jezabel ali dentro, influenciando, induzindo as pessoas a se corromperem. Todas essas igrejas tinham essas pessoas influenciando. Só que a cidade de Sardes não tinha nada disso. A cidade de Sardes não tinha ninguém influenciando elas. O texto mostra para nós que não tinha nenhuma perseguição política, que não tinha nada contra que fazia a igreja de Sardes se corromper. Não tinha nenhuma perseguição física nem espiritual. A cidade de Sardes estava em Monte Alto, zen, sem perseguição alguma, com liberdade de poder cultuar. A cidade de Sardes a igreja de Sardes estava com liberdade de gritar que Jesus era o rei. A igreja de Sardes estava com liberdade de evangelizar. A igreja de Sardes estava com liberdade de entrar nas reuniões e ninguém entrar lá dentro e degolar os crentes. A cidade de Sardes não estava tendo heresia sendo bombardeando ela. A cidade de Sardes, a igreja de Sardes, estava igual a igreja de Monte Alto, com liberdade, com graça, com oportunidade, mas não fazia. O que a igreja de Sardes fazia? Se vangloriava, se colocava num patamar de poderosa, se colocava num patamar de avivada, mas na verdade Jesus, que é aquele que tem as 7 estrelas na mão, está falando assim: eu tenho domínio sobre as igrejas, e eu sei que vocês só têm nome de que estão vivos, mas verdadeiramente estão mortos, porque vocês estão confiando na força do seu poder, na força do seu braço. Vocês estão confiando nas suas obras. Vocês estão confiando na paz que vocês estão tendo, e não estão se alertando de que a obra de Deus vai muito além disso. Jesus está falando para a igreja de Sardes: eu tenho 7 espíritos, eu tenho a totalidade do espírito, eu sei qual é o espírito que está imperando aí no meio de vocês, eu sei qual é o que está acontecendo nas entrelinhas, nos bastidores, eu sei qual é a tua consciência, eu sei que muitas
está fazendo para vanglória, está fazendo para se amostrar, está fazendo para que os holofotes fiquem ali. E Jesus está falando: eu conheço o espírito que está rondando. E você acha que esse espírito está longe daqui? Não, está mais perto do que você imagina. Talvez você está aí agora falando assim: eu não faço isso, louvado seja Deus pela tua vida. E sabe o que Jesus está falando? Cuidado para você não ser ludibriado como aquele que está fazendo. Porque olha só, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Jesus está falando aqui o seguinte: você que não caiu, vai lá e confirma para aqueles que estão caídos ou que estão prestes a cair e fala para eles: para, não faça para se amostrar, não confie na força do teu poder, vigie, não flerte com o pecado, não caia nesse adultério, para de mentir, porque é isso que Jesus está falando para nós aqui hoje. Não brinque com aquele que está prestes a cair, porque você pode ser seduzido e cair junto com ele. Você já viu aquela história de um camarada que estava nadando no meio do rio, aí o outro pulou para ajudar ele e os dois morreram? É o que acontece muitas das vezes. A pessoa às vezes não tem estrutura, a pessoa não tem sabedoria de às vezes pular como uma boia e acredita na força do seu braço, achando que ele pode arrastar uma pessoa que está se afogando. Uma pessoa sem experiência, a primeira coisa que ela vai tomar é uma no meio do nariz dela, porque a pessoa que está se afogando, ela é desesperada, ela vai bater de tal maneira que é capaz de te acertar de tal maneira que vai te desmaiar, e você vai morrer sem saber como. Isso daí é muito sério, irmão. Quantos entre nós que já morreram por causa dessa situação? E você conhece pessoas desse jeito? Você sabe que tem pessoas que não vêm mais na igreja porque eu tomou um soco no nariz quando foi tentar ajudar o outro, e sai da igreja falando assim: ninguém lembra de mim mesmo, ninguém orou mesmo no meu aniversário, e vai para outra igreja. Tem nome de que vive, mas está morto, porque vive para aplauso, não vive para Cristo. Vai embora daqui porque não me cumprimentou com a paz do Senhor, vive por causa de holofotes, não para Cristo. Eu vou embora daqui porque o pastor não me deu a oportunidade. Não, quem vai perder só quem vai. Quem fica não perde, porque sabe que na hora certa é Deus que dá a oportunidade. Eu sou um pastor, mas, irmão, esquece essa balela. Um pastor que fala que Deus fala toda hora com ele é mentiroso, não existe isso daí. Tem vezes que você ora, Deus não te responde. Tem vezes que você fala assim: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do seu nome, me dá uma solução para eu ajudar aquela pessoa. E Deus faz assim, finge que nem me conhece. Aí as pessoas olham assim: o pastor não é de Deus, julga pela atitude. Irmãos, quem dirige a igreja é Deus. Ele responde quando Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. Quem depende dele sou eu, quem depende dele é você. Ele não depende de nós para nada. Se eu e você hoje fazer um biquinho e sair da igreja, quem vai perder é nós, porque quem vai ser condenado será nós. Mas se aquele que se manter firme e se revitalizar e entender que a oportunidade está para mim hoje, eu não vou dar ideia para essas coisinhas pequenas, porque tem gente que diminui o sacrifício de Cristo com coisa tão banal, com coisa tão minúscula. Não deixa nada, não deixa nem a minha afronta contra você, ou o meu desrespeito contra você, te abalar em ser a salvação de Cristo Jesus pela tua vida. Porque às vezes, meu irmão, isso que eu falo é no sentido geral, porque às vezes você pode estar ofendendo alguém pode ter ofendido você, eu posso ter ofendido alguém pode ter me ofendido, e por causa dessas ofensas, as pessoas largam mão de estar em Cristo, se banaliza o sacrifício de Cristo por causa de atitudes pequenininhas, de nada, de nenhum interesse, coisas que são simples de se resolver, batem no peito falando: eu sou espiritual, mas quando a pessoa afronta ela, a primeira coisa que ela faz é revidar. Ela fala: eu sou crente, eu sou forte, eu sou poderosa, mas a hora que
pecou tem que disciplinar, pecou tem que excluir, não, pecou não pode entrar no reino do céu, pecou não sei o que lá. Você não é forte nada, tu é fraco. Você precisa de misericórdia e de graça. Você precisa entender o que é Bíblia, porque a Bíblia fala que o forte suporta a fraqueza do fraco. O forte coloca o fraco no seu lado e faz o fraco ficar forte igual a ele. A Bíblia fala que aquele que está vivo dá vida para aquele que está morto. Aquele que está forte, aquele que está vivo, para diante do abismo e arrebata aquele que já está no inferno para a glória de Cristo Jesus. Aquele que está forte não mata. Aquele que está vivo tem tendência, tem desejo de trazer vida, porque a vida que está nele não é dele, a vida que está nele é de Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, vida e vida em abundância terá. Então a cidade de Sardes, a igreja de Sardes, estava passando por esse perigo, e nós temos que alertar, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmão, Jesus não está falando para o mundo, Jesus está falando para a igreja. Eu não achei perfeitas as tuas obras diante de mim. A igreja, ela tem que entender o seguinte, que seja físico, seja espiritual, tem que ser para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela nunca pode fazer nada para os holofotes. Eu já disse, repito e vou falar toda a minha vida. Se eu for lembrado somente pela obra física que eu fiz, eu fracassei. Lógico que a gente lembra, por exemplo, se hoje amanhã eu saio daqui do Jardim Canaã, lógico que a gente vai lembrar do trabalho que nós fizemos aqui. Lógico que vai, porque não é novo, a gente sabe disso. Mas se eu for só lembrado por causa de coisas físicas, é sinal que eu fracassei feio ainda. Porque um pastor que é só lembrado pela obra física que ele faz, fracassou feio. Um pastor ele tem que ser lembrado por falar aquilo que não é dele, por falar acerca das Escrituras, acerca dos ensinamentos bíblicos. Como eu disse semana passada, um pastor ou um obreiro que não confia na exposição do Evangelho e precisa ficar fazendo malabarismo para atrair crente para vir para a igreja, ele não entendeu ainda o que é o Evangelho nem o que é salvação. Porque a salvação não vem por causa de festas, lógico que gostamos e vamos fazer até a volta de Cristo, mas não é isso que tem que atrair a igreja. O que tem que atrair ou o que tem que fazer a igreja se fortalecer é através da exposição do Evangelho, é através do ensinamento bíblico, é através da oração, é através do avivamento ao qual o Senhor derramará sobre a igreja. Sabe por quê? Olha só o verso número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Opa, espera lá. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para um avivamento no meio de uma igreja? Primeiro passo para o avivamento no meio da igreja: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que a igreja de Sardes estava recebendo e ouvindo? Acerca do Evangelho, acerca do Cristo que foi morto e ressuscitou. A igreja de Sardes tinha recebido essa verdade, de que não era para confiar na força dos seus braços, mas que era para confiar inteiramente naquele que nos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. A igreja de Sardes e a igreja de Monte Alto recebeu uma ordenança: o que? Ser fiel até a morte, fuja da aparência do mal. Recebemos isso, recebemos que não há outro Deus além de Cristo, além de Deus, não há salvação fora de Cristo. É isso que nós recebemos e ouvimos. Então, o primeiro passo para um avivamento é lembrar o que foi dito. Então, não existe avivamento com Bíblia fechada. Não existe avivamento sem entendimento do Evangelho, porque o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. O rei Uzias achou o livro da lei, começou a ler para o povo de Israel,
O povo de Israel estava totalmente corrompido, no meio da devassidão, no meio da idolatria, perdido, ao fio a ser destruído. O rei começou a ler o livro da lei, trouxe um grande avivamento para o povo de Israel. Segundo ponto para um grande avivamento: guarda-o. Não basta simplesmente eu ouvir, mas eu tenho que guardar. E guardar não é colocar e deixar criar teia de aranha, não. Bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra desta profecia. Guardar é no sentido de você zelar, cuidar, sempre estar limpando, sempre estar examinando, sempre estar analisando aonde está aquilo que você precisa melhorar e achar. Bem-aventurado é aqueles que guardam a palavra dentro do seu coração. Olha a terceira parte: e se arrepende. Não existe salvação, não existe avivamento se não tiver esses três princípios. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Cadê o quê? Fugiu? Fala aí, irmão, pelo amor de Deus. Guardar a palavra e arrependimento. Não existe. Você pode ver durante toda a história, todos os avivamentos da história da igreja veio porque um se levantou a Bíblia para o alto e começou a falar dela, o povo entendeu e se arrependeu. Aí veio o grande avivamento. Isso que nós estamos vendo no mundo e no Brasil, a grande maioria se chama movimento. Em poucos lugares se chama de avivamento, porque movimento o diabo ama. O diabo ama o movimento, porque é mais fácil enganar os crentes no movimento do que na perseguição. Isso é muito sério. É muito mais fácil não enganar os crentes no movimento do que qualquer outra coisa. Uma vez o pastor Eliseu falou, e aquilo lá eu guardei porque eu me identifiquei muito com aquilo. Ele falou assim: um irmão chegou dele uma vez e falou assim: pastor, o senhor precisa mudar a sua palavra, o senhor precisa mudar o método do seu sermão, tem que ser um pouco mais light, tem que ser uma coisa um pouquinho mais tranquila. Eu falei assim: mas por quê? Não, para que a igreja possa ter uma melhor aceitação. E ele fala que quando ele estava ponderando sobre esse assunto, o Espírito Santo falou no coração dele, irmão, então eu tinha falado isso comigo. Eu prefiro o meu povo chorando por 40, 50 minutos do que ficar eternamente no sofrimento depois. Porque é muito melhor 40, 50 minutos a igreja chorar do que ter eternidade de sofrimento em 40 e 50 minutos em uma festa. Porque Salomão fala: é muito melhor nós estarmos no pé do caixão do que em uma festa. Por que ele fala isso? Porque no pé do caixão nós examinamos a nossa vida, nós detalhamos o nosso andar, examinamos a nossa vida. Agora, numa festa, no banquete, sem perseguição, sem mentira, sem heresia tentando entrar, acontece isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. Começamos a achar que estamos tudo bem, que estamos tudo numa mais, estamos passando os arcos celestiais já perto de chegar na salvação. Aí Jesus vem e fala: você não está vivo não, você está morto. Você precisa se arrepender, você precisa olhar para dentro de si e falar: eu preciso tomar prumo na minha vida e fazer a vontade de Deus. Porque olha só a consequência grave. Marca isso daí para você não esquecer dessa consequência grave. Marca aí, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre a ti virei. Sabe o que Jesus está falando aqui? Para aquele que está morto, não tem alerta de arrebatamento, vai ser pego de surpresa e vai ficar. Mas para aquele que está vivo em Cristo, que lê a palavra, que guarda no coração e se arrepende, Deus dará sinais da sua volta. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Os sinais estão gritando com trompetas
vida dele é focada nessa terra. O umbigo dele é colado nessa terra, não dá atenção para as coisas celestes, fica aí com coisinha, fica aí se escandalizando por coisa pequena. Irmão, já é hora de nós amadurecermos, de crescermos e de sabermos que a igreja tem maturidade suficiente para suportar as afrontas. A igreja tem força suficiente para sustentar o mundo. Por que você acha que você é luz? Por que você acha que você é sal? Sabe qual é uma das funções do sal? Uma das funções do sal é de evitar ou de retardar o apotrificamento da carne. Sabe por que o mundo ainda não foi dizimado, não se apodreceu? Porque eu e você que somos sal, estamos nessa terra para não permitir que o mundo se corrompa por inteiro. Mas no dia que a igreja for arrebatada, aí, irmãos, a mamona vai estralar. E aí daquele que ficar por aqui. A pergunta é: você quer ficar por aqui? Pergunte para você. Ah, não, pastor, claro que eu não quero ficar. Então, examine sua vida para ver se você não vai ser pego de surpresa com o arrebatamento. Olha lá os pontos que você precisa melhorar. Será que eu estou morto? Ó, reflita isso. Será que eu estou morto? Ou estou prestes a morrer? Ou estou vivo? Porque existem essas três qualidades na igreja. Estou morto, estou prestes a morrer, ou estou vivo? Analise se o homem é si mesmo. E se você achar a qualidade de uma pessoa morta, acredite, você serve um Deus que Ele pode dar vida ao morto. Por isso que Ele é o totalizador dos 7 espíritos. É Ele que dá vida e vida em abundância. Não existe defunto que Deus não possa revitalizar. Não existe cansaço que Deus não pode revigorar. Não existe desanimado que Deus não pode dar ânimo de novo. Eu estou na balança, perda para vivos. Eu estou vivo, vigie para não ser enganado. A igreja de Sardes é para nós hoje, irmãos. A igreja de Sardes é a nossa característica. Como todas as outras, mostra um pedacinho de cada qualidade e de cada defeito da igreja. Nossa, já passou tudo isso, misericórdia, Senhor Jesus. Para esse relógio, pelo amor de Deus. Irmãos, o negócio é muito sério. Eu não vou falar que o relógio é contra nós, porque ele está a favor que quanto mais rápido ele passa, mais rápido a volta de Cristo chega. Glória a Deus por isso. E para nós encerrarmos aqui, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com os seus vestidos. Olha lá, tem aqueles que não se contaminou, tem aqueles que estão prestes a morrer e tem aqueles que já morreram. Jesus está dando agora uma alegria para aqueles que não se contaminaram. E está dando uma esperança para aqueles que estão contaminados e vão se limpar. E está dando uma esperança para aquele que está morto e será ressuscitado por ele. Olha lá a esperança. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E comigo andarão de branco, porquanto são dignos. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, meu irmão, coisa boa será nós recebemos o nosso corpo glorioso. Jesus está nos trazendo uma esperança. Vale a pena não se contaminar, porque as imundícies desse mundo não podem manchar as suas vestes. Você é igreja, você já tem umas vestes resplandecentes, você já tem vestes brancas, mesmo ainda não sendo arrebatado, você tem umas vestes brancas, brancas como a lã, branca como a neve, branca como alva. Jesus está falando, aquele que vencer, além de ser glorificado aqui nessa terra, eu vestirei ele lá com as vestes brancas, porque nas bodas do Cordeiro só entrará aqueles que estão purificados. Vestes brancas, ele está falando de limpeza na mancha da alma.
da carne. Está falando de purificação, está falando de rejuvenescimento, está falando de renovação, está falando de mudança de roupagem, porque isso daqui, esse corpo é corruptível, e esse corpo, diz Paulo, não pode herdar a incorruptibilidade, não pode entrar no céu, porque esse corpo é pecaminoso, esse corpo está corrompido, contudo, ele é santo, porque dentro desse corpo que é corrompido, pela lavagem do Espírito Santo, Deus habita aí, o Espírito Santo habita aí. Hoje você já não é mais um corpo natural, hoje você é templo do Espírito Santo e ele habita dentro de você. Cuidado o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você toca, cuidado com aquilo que você ouve, porque é um Deus que pode te salvar, que está habitando dentro de você. E Jesus fala: aquele que me honrar e não se envergonhar por ser templo do Espírito Santo, eu também te honrarei na frente do meu Pai. Irmão, semana passada, no sábado, eu estava trabalhando aqui, estava colocando essas pedras, recebi um telefonema de uma reunião importante, deixei o Arthur aqui e fui para essa reunião importante, onde tinha um advogado e tinha um médico junto, e nós estávamos com uma pessoa ali, nós estávamos em uma reunião, e aquela reunião saiu farpa para todo lado, e eu intercedendo, tentando apaziguar, ali naquela loucura ali. De repente, a terceira pessoa foi embora, eu fiquei só com os donos ali, e na conversa ali, eu tentando apaziguar, acontecendo a encrenca, pessoas ímpias, e abafando ali o caso, conversando, papi. De repente, eu peguei e falei assim: posso pedir uma coisa? Eles falaram: pode, posso fazer uma oração? Na sala deles, pessoas ímpias, pessoas que tinham total direito de falar assim: não quero, pode ir embora, que eu não quero. Eles pararam na porta e falaram assim: pode, baixar a cabeça e esperar eu orar por eles. Às vezes, irmãos, nós negamos o nome de Cristo por vergonha. Às vezes não queremos orar para o nosso vizinho, às vezes não queremos falar da palavra do Senhor, às vezes para um drogado, porque a gente sempre leva a palavra de Deus para o lado dos drogados, para o lado dos menos favorecidos, mas essa classe precisa tanto ou muito mais do Evangelho do que aqueles que estão no lamaçal. Porque quando você fala com um bêbado sobre Cristo, às vezes ele vai até citar a Bíblia. Ou estou mentindo? Às vezes você vai falar com um drogado da Bíblia, o camarada vai pegar você. Você vai dizer, às vezes você fala: vixe, eu tenho que aprender com ele, mas está desviado. Agora tem pessoas que você vai falar que são pessoas esclarecidas intelectualmente. Daiane sabe muito bem disso. São pessoas que se ancoram muito mais na justiça dos homens do que na justiça divina. Mas eu e você somos luz. Eu e você, não importa onde estivermos, não podemos negar o nome de Cristo. E quando Deus abrir brecha, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e trazer paz para aqueles que estão turbulentos. A nossa função é de fazer Deus ser glorificado, não pela a briga que nós compramos, mas é para apaziguar a briga que poderia estar acontecendo. E Jesus está falando: aquele que faz esses tipos de atitude, eu jamais lhe riscarei o nome do livro da vida, porque você não está negando o nome do meu Senhor. Só que, todavia, vigia, não abre brechas, porque Satanás, que é o nosso inimigo, a palavra cilada que ele usa lá em Efésios 6, o nosso inimigo está, que não devemos lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes, potestades, principados, nos lugares celestiais, pois ele está armando ciladas. A palavra cilada ali, ela traz a ideia de estratégia, de armar condições que você não vai perceber, e ninguém morre espiritualmente do dia para a noite, é paulatinamente, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho depois. Lembra que a beleza do justo é
que sai às 6 horas da manhã até chegar meio-dia perfeito, assim também a vereda do ímpio é que nem a luz noturna, que sai às 6 horas da tarde até chegar meia-noite perfeita. Não é do dia para a noite, não é de um momento para o outro, é paulatinamente. Então vigie para que você não venha cair nesse erro e você possa ser havido digno de receber novas vestes e estar com Cristo em uma outra dimensão com o corpo glorificado, não só por um dia ou por 2 dias, mas por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Um aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Porque é um aleluia, né? Mas se ele quiser brigar, briga com Deus, briga pelo amor de Deus. Briga não. Que Deus possa nos conservar. Irmãos, é muito lindo, muito bom ver a igreja cheia, porque eu considero uma igreja cheia, uma igreja que valoriza. Estamos aqui, acho que quase 60 pessoas, 50 pessoas aí, e Deus tem falado aos nossos corações. Um grande avivamento já está acontecendo no meio do Jardim Canaã. Um grande avivamento já está acontecendo no nosso meio, em muitos milagres. Irmãos, amanhã então teremos nossa escola bíblica com os nossos jovens, ensaio, oração. Sexta-feira, encerramento com a escola bíblica noturna. Não deixe de vir, vamos estar aqui fazendo um encerramento muito bom. No sábado, vamos estar trabalhando aqui, trabalhando lá na nossa sede também. Sábado tem alguma coisa a ver? Não? Folga? Ufa, olha, coisa rara, né? Folga então sábado à noite, mas se você quiser, vá orar, vai ler Bíblia, vai fazer culto, vai fazer visita, ou se quiser ficar folgado, fique também, descansa tudo que nós precisamos. E no domingo pela manhã, oração aqui com o pastor Vinícius, às 7 horas de oração, depois da escola com os pré-adolescentes, ensaio, e no domingo à noite, não faltem, teremos um glorioso culto para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feito assim, vamos nos colocar em pé, vamos aqui fazer mais uma oração, vamos rogar ao nosso Deus para que Ele possa nos levar em paz. Pastor Zé Adriano, ore por nós, por gentileza. Glórias a Deus, irmão, é a coisa mais séria que muitos pensam. Somos salvos, temos que crer pela fé, mas temos que guardar os compromissos. Isso não é como aquela historinha que o Chico falou: pai, conta uma historinha, mãe, conta uma historinha, quando é pegar no sono, e nem é também uma história linda. Ele não veio como diz aqui só para contar uma história. Lê a Bíblia lá, mas essa história dessa igreja foi uma história bonita, né? Deus falando conosco. Deus falando conosco através desse sino maravilhoso. Aleluia. Vamos orar, maravilhoso Deus, e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.